conectando, gente mandando mensagem aí que está saindo de plantão, voltando do plantão. E a intenção hoje é abordar o tema, né, que é o subtópico do desenvolvimento neuropsicomotor, que é o posicionamento funcional do recém-nascido em terapia intensiva neonatal. Werther, fica à vontade aí, se tu quiser te apresentar, falar alguma coisa a mais da pós-graduação, ou do tema central, ou do subtópico, fica à vontade aí, a gente vai batendo um papo enquanto isso, e logo, na sequência, já iniciaremos com a aula. Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês aqui, participando desta aula, né, desse Masterclass. Um assunto aí tão importante, né, como métodos de posicionamento funcional no recém-nascido que se encontra gravemente enfermo na terapia intensiva pediátrica, né? Então, é um tema bastante atual, né? Tem muita coisa que a gente pode estar agregando a uma reunião à beira-leito. Então, se tem um Ruddle à beira-leito, é importante abordar esse tema também, né? Aliás, é uma questão que a gente vê que lentamente está sendo implementada em pediatria, né, para se evitar aí a síndrome pós-cuidado intensivo. E na neonatologia também precisamos seguir alguns preceitos aí básicos para evitar a síndrome pós-cuidado intensivo. Então, nós vamos dar início, porque já são 20 horas e 6 minutos, né? E todos conhecem a Cíntia, né? Mas ela é pós-doutora em pneumologia e é fisioterapeuta, né? Com PhD. E ela tem também 2 pós-doutorados aí, né? Dentro dessa evolução dela. Além de participar de várias atividades internacionais aí, e representando o Brasil, né? Não só na fisioterapia, mas também em termos de cuidados aí de terapia intensiva na parte médica. Nós vamos ter uma exposição aí de 50 minutos a 60 minutos, solicitando a vocês que coloquem as perguntas aí no chat, e após o término, então nós vamos abrir o chat para darmos início, então, a uma conversa, né? E não é uma discussão. Discussão é mais pesado, é uma conversa sobre questões aí do tema, né? Espero que vocês aproveitem bastante aí a exposição, né? E que interroguem algumas questões, porque é muito difícil, às vezes, né, você interrogar questões e a questão sempre pode ter ou não uma resposta, né? Eu acho que não tem questão incômoda, como acabaram de falar aqui, dentro de uma discussão aí a nível aí da mídia, né? Questão incômoda não existe. Acho que realmente eles têm razão. O que existe é uma resposta incômoda, que a gente frequentemente observa, né? Mesmo nos cenários aí de congressos, de lives, né? Então vamos participar. A questão, a pergunta geralmente não é incômoda. O incômodo é a resposta, né? E faz parte do incômodo a gente não saber responder, não é? Pode acontecer também, né? Porque ninguém sabe tudo, às vezes. Ó, eu já correndo do Werther, né? Eu já correndo dele. Não, mas é verdade, a gente pode ter as respostas ou não, né? Isso aí Exato. depende muito do tipo da pergunta. Bom, a gente Excelente. pode não ter a resposta, ter uma resposta errada, ter uma resposta que cobre parcialmente a pergunta, né? E ter aquela resposta que contempla totalmente a pergunta. Por isso que eu fiz essa colocação inicial, né? As possibilidades em termos da resposta, por isso que a resposta que pode ser mais incômoda, são muitas, né? Então, não temos resposta,
temos uma resposta parcial, temos uma resposta que não contempla totalmente a pergunta, porque às vezes a pergunta vem em 2 tópicos, responde-se um tópico só. É muito frequente isso, viu. A pessoa responde o tópico que ela tem maior conhecimento, né. E temos também respostas completas, né, que abrangem toda a pergunta do colega. Mas, esta é a dinâmica que eu tenho observado e que eu tenho passado também, né. Então, não é privilégio, né, estar sendo submetido a essas avaliações, né, de algumas pessoas. Todos nós passamos por isto, né. Então vamos dar início, Cíntia, à exposição. Então nós estamos 20h10, terminamos às 21h, né, A para ideia é essa. para abrir 21, as 21h10. Uhum. isso, para abrir para as perguntas, né. Então Tá boa joia. aula e bom proveito a todos. Obrigada, Werther, pela introdução. O Luiz, que está conosco no bastidores, aí eu recebi umas 10, 15 mensagens já. O pessoal está com dificuldade de ser admitido na sala. Não sei se é algum problema no link ou o que. Eu mandei o telefone de uma pessoa para você, mas agora eu vou começar a aula, daí eu não vou poder mais ficar vendo as mensagens. Mas dá uma olhada aí para ver se estão na fila ou se que aconteceu com o link, que deu, tá, tem várias, agora eu recebi mais 2, agora deu 18, ó, com problemas de que não estão sendo admitidos na sala, não sei se deu quebra de link ou o quê. Mas de qualquer forma, nós estamos sendo gravados, né? Depois vai ser editado o vídeo, a gente corta essas palavras desnecessárias e vamos iniciar a aula. Werther, me confirma se está passando a apresentação aí. Sim? Consegue enxergar? Consegue enxergar, Werther? Você tá sem sonido. Aparecendo, Cíntia. Ah, então tá. Entre você e Tá microfone. certinho. Então tá bom. Então, Obrigada, viu, Pri? eu estou Nada. enxergando bem, os outros estão enxergando muito bem. Mas o Então tá Luiz bom. comentou aí que a admissão é automática. Então deve ser problema das pessoas no link. Aí vamos depois. Eles vão se ajustando aqui. Daí começa meu celular tá pim 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 aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Então, veja bem. Nossa ideia é tentarmos terminar a aula em 40 minutos, talvez 35, né? Vou tentar me regrar, que vocês sabem que eu gosto de conversar, para que seja possível eu tentar responder algumas perguntas, dúvidas, comentários de vocês. Como bem colocado pelo professor Werther, vocês já podem jogar perguntas e comentários no chat. Quando terminar a apresentação, eu respondo, porque aqui no Teams a gente não consegue ver, né, os participantes e nem mesmo a si mesmo, né? Só numa janelinha. Então, eu estou aqui com a visão da tela da aula. Então, agora 20h12. Primeiro lugar, né, agradeço muito o Werther aí, nós temos conflitos de interesse diretos, porque, né, somos casados há 20 anos, né, como a maioria de vocês sabe disso, mas trabalhamos juntos e independentes em várias situações e fico muito contente dele ter aceitado participar conosco hoje, porque estamos tendo dias muito puxados aí de trabalho, tanto ele quanto eu nas suas funções, e ele especialmente agora abriu uma UTI pediátrica, uma segunda UTI pediátrica de sazonalidade, né? Eu sei que está uma diferença entre estados da questão da bronquiolite, mas nós aqui em São Paulo não é só bronquiolite, né? Terapia intensiva pediátrica atende vários pacientes, inclusive os que têm bronquiolite, felizmente ou não, né? Mas para o serviço, felizmente, a UTI de sazonalidade está indo muito bem, e a segunda UTI ele está super com a cabeça nisso, que faz poucos dias que abriu, trabalhando intensamente aí. Eu gosto de contar, né, porque ele tem 42, né, Werther, ou 40 e tantos anos de terapia intensiva pediátrica e firmemente trabalhando ainda no ensino, pesquisa e também na assistência, na gestão. Então é um exemplo para todos nós, independente do meu relacionamento, né, afetivo com ele já há 20 anos, com uma filha de 13 anos, já quase fazendo 14 agora, próxima semana, mas ele é uma pessoa realmente admirável porque tem uma grande energia, né, um potencial de atuação tremendo e é uma pessoa que sempre trabalhou isso desde eu conheço ele há 20 anos, mas quem conhece antes já falava isso para mim, que ele sempre foi muito defensor da multiprofissionalidade e muito companheiro e dos fisioterapeutas, dos enfermeiras e dos fisioterapeutas, das outras áreas também, mas especialmente dessas duas áreas que fazem parte do tripé. E dentro desse contexto da atuação dele, eu acho que ele foi um dos primeiros aí que
e o Jefferson Piva também, porque me orientou na época, foram os primeiros a orientarem fisioterapeutas em mestrado e doutorado nas áreas da medicina, numa época que não era nem podia, né? Eles tinham que fazer todo um esforço para poder aceitar os outros profissionais de saúde nos programas médicos de pós-graduação estrito sensu. Foi o meu caso, né? Eu fui a primeira fisioterapeuta que defendeu o doutorado em medicina pediátrica pela PUC do Rio Grande do Sul, sob orientação do Jefferson Piva. E o Werther, já me conhecendo naquela época, eu publiquei meu primeiro artigo em uma revista de impacto junto com o Werther e com o Jefferson. E ele estava já orientando psicólogas, fisioterapeutas, já no estrito sensu, né, mestrado e doutorado pela Unifesp. Então, eu gosto de contar essa história porque às vezes as pessoas não conhecem o histórico da onde veio a multiprofissionalidade na terapia intensiva. E três grandes pessoas contribuíram muito para a multiprofissionalidade na terapia intensiva pediátrica e neonatal no Brasil e na América Latina. Doutor Pedro Seleni, que infelizmente faleceu, né, do Rio Grande do Sul, que foi o mais antigo deles, o Werther Bruno de Carvalho, que está aqui conosco, aqui em São Paulo, e o Jefferson Piva, também lá em Porto Alegre. Então, eles foram pessoas, houveram outros, mas que vieram depois com outras questões. Mas eles foram pioneiros nisso, em abrir as portas para a multiprofissionalidade no estrito sensu, dentro de programas médicos, onde sai o mestrado em medicina em áreas de especificidade. Então, isso é muito bacana, e além disso, também o Werther trabalhou muito com essas questões da multiprofissionalidade na neonatologia também, além da pediatria, desde avaliar questões relacionadas ao cortisol, né, salivar de crianças que tiveram estimulação tátil sinestésica, a gente vai falar um pouquinho disso aqui nessa aula, até questões relacionadas a esse ponto que nós estamos falando, que é do posicionamento funcional do recém-nascido em terapia intensiva, que é um assunto que, quando nós trabalhamos juntos dentro das UTIs, lá bastante tempo atrás, ele sempre falava com os fisioterapeutas na UTI pediátrica e nas outras UTIs sobre a questão do posicionamento, e com a enfermagem também. Naquela época nem tinha tanto trabalho publicado e materiais sobre esse assunto, mas era uma preocupação já dele e de outros profissionais que viam a necessidade dos profissionais, principalmente o fisioterapeuta e o enfermeiro, em se envolver um pouco mais na questão do posicionamento, mas não só do posicionamento de horário, mas sim do posicionamento visando a funcionalidade do paciente, visando a prevenção de problemas osteoneuromusculares e também de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, é um tema bastante interessante. Né? Eu não tenho conflito de interesse aqui com a aula propriamente dita, né? Nenhum recebimento relacionado à questão financeira de nenhuma empresa para essa apresentação, assim como as fotos e materiais todos são de autorização ou por pesquisa científica, ou pelas famílias, ou pelos pesquisadores que fazem atividades comigo, que também me cederam fotografias, que eu acho interessante colocar de locais aí do Brasil que também trabalham de norte a sul de uma forma brilhante aí com os recém-nascidos. Então, nós vamos falar um pouquinho desses 4 subtópicos, né? E, claro, uma pequena introdução que é importante a gente recordar, né? Que nós estamos vivendo um momento onde que a gente tem muitos recém-nascidos de alto risco dentro da terapia intensiva neonatal. Isso já vem de algumas décadas para cá. E com essa questão, ela é decorrente, né, de um aumento da sobrevida dos recém-nascidos. E aí nós temos mais recém-nascidos pré-termo extremos, mais recém-nascidos de extremo baixo peso dentro da terapia intensiva neonatal. E esses recém-nascidos têm mais intercorrências perinatais graves. O tempo de permanência na terapia intensiva neonatal aumenta desses pacientes devido à idade gestacional e o peso. Isso aumenta o risco das alterações neurológicas, motoras, sensoriais e cognitivas, e volta toda a equipe, né, multiprofissional, e as pesquisas científicas e as preocupações atuais para o desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças. Por quê? Porque é o início da vida, né? E nós estamos cuidando desses bebês pequenos e queremos que eles tenham a melhor funcionalidade para ter uma melhor qualidade de vida e uma melhor inserção posteriormente ao longo da vida dela na escola, na faculdade, nos trabalhos que ela possa querer desenvolver na vida dela. Então, aqui tem um recém-nascido, né? Veja o tamanho, né? É super pequenininho. Olha a comparação aqui com o dedo do fisioterapeuta e a mãozinha dele, né? Então, a gente hoje trabalha com esses recém-nascidos muito pequenos e eles exigem um cuidado mais preciso, mais individualizado, de maior precisão, de maior supervisão, né? E dentro de um cuidado básico está o posicionamento funcional.
Para contextualizar, né, só para que vocês tenham aqui também informação, aqueles que trabalham em UTI neo sabem, mas às vezes podemos ter colegas de outras áreas aqui também, de UTI pediátrica ou de outras de emergência participando conosco. Essa é a classificação utilizada pela Organização Mundial de Saúde, também pela Sociedade Brasileira de Pediatria, para classificar os recém-nascidos de alto risco. Então, tem duas classificações: a classificação pelo peso de nascimento e a classificação pela idade gestacional desses recém-nascidos. Isso é bastante importante porque os estudos científicos, eles geralmente procuram dividir por essas classificações o tipo de recém-nascido e daí determinar a intervenção ou determinar o risco, né, de determinadas intervenções desses recém-nascidos de acordo, então, com o peso e com a idade gestacional. Que só para a gente ilustrar, né, dentro desse contexto, a gente tem um grande desafio, então, nesses recém-nascidos de alto risco, que é o recém-nascido pré-termo e o recém-nascido com baixo peso ao nascer. Veja que é considerado pela Organização Mundial de Saúde de baixo peso de nascer quando ele nasce com peso inferior a 2.500 gramas. E as causas mais frequentes no mundo, e aqui no Brasil e na América Latina também, são condições adversas fetais, como alterações genéticas, malformações, que têm aumentado bastante, principalmente por causa das doenças sexualmente transmissíveis, né? Nascido muita malformação. O Brasil está com um grande problema atual, que é pouco debatido nos meios sociais e políticos, que é a crescente contaminação, né, por sífilis, o aumento do HIV e do HPV, as condições maternas, né, que também entram aqui, diabetes, hipertensões e também essas infecções que podem gerar as malformações, a desnutrição e o tabagismo. Hoje também a desnutrição materna e também a obesidade materna, a gente pode dizer. E com isso a prematuridade e também a restrição de crescimento intrauterino, que vão interferir, então, e influenciar em que esses bebês nasçam pré-termo ou com baixo peso ao nascer. Veja que tristeza que nós nos encontremos politicamente dentro do nosso país. Os últimos dados confiáveis do DataSUS e do SEAD são esses de 2017 e 2016. Os demais são dados incompletos, que não estão com dados totalmente que cobrem grande parte aí do território brasileiro, das informações. Então, no Brasil, nós temos 200 mil crianças que nascem com peso entre 1.500 e 2,5 em 2017. Isso significa 8,5% da população de nascidos vivos. Isso é importante. Veja que em São Paulo, no município, pode chegar a quase 10% da população. Então, quer dizer que 10% da nossa população, se nós não cuidarmos de forma adequada, podem ter alterações no desenvolvimento neuropsicomotor e isso impactar, inclusive, na produtividade de uma população de um país, né? Porque dificulta a inserção deles dentro do mercado de trabalho. Então, esses recém-nascidos com baixo peso ao nascer apresentam maior risco, né, para desenvolver alterações tanto do crescimento quanto do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, né? E veja que interessante quando eles são colocados dentro de uma UTI neonatal, né? Ou quando eles nascem prematuros e é necessário um atendimento dentro da terapia intensiva neonatal. A ordem cronológica do desenvolvimento dos órgãos sensitivos, que é um dos pontos fundamentais para a questão da exposição do recém-nascido, né? E do desenvolvimento sensorial dele típico, e a gente chamava antigamente de normal, ou de atípico, que seria o anormal, ela se desenvolve daqui do cinza até aqui para baixo. Esse chama um gráfico de olho de boi, né? Então, esse aqui seria o centro. Então, ele começa pelo tátil, vestibular, gustativo, olfatório, auditivo até o visual. Quando esse recém-nascido é exposto na unidade de terapia intensiva neonatal, ele vai ter um estímulo contínuo, em alguns momentos moderados, algumas vezes mínimos, mas essas alterações de exposição sensorial, elas mudam a cronologia do desenvolvimento desses órgãos sensoriais. Veja que, então, acaba tendo um desenvolvimento, uma estimulação e uma automática estimulação para o desenvolvimento dos órgãos visuais e auditivos, que seriam os últimos, né? E aí, depois, tátil, e gustativo e olfatório juntos, e aí vestibular. Então, ele muda a ordem cronológica. Só o fato disso acontecer já coloca o recém-nascido em um grau de estresse que pode alterar ou a parte cognitiva, ou comportamental, ou do desenvolvimento motor em si. E o estresse contínuo dentro da terapia intensiva neonatal, né, com ruídos, excesso de iluminação, de manipulação, de procedimentos dolorosos, né,
pode levar esses lactentes a desenvolverem formas crônicas de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E com isso eles vão ser mais suscetíveis a apresentar atraso no desenvolvimento cognitivo, motor e social comparativamente a outras crianças. Então vejam como isto é um assunto importante de nós debatermos. Aliás, os 2 artigos aqui foram publicados pelo Werther e pela a orientanda dele, psicóloga, agora esqueci o nome, depois o Werther lembra que deu um lapso de memória aqui em mim. Ela tanto falava comigo, eu fui esquecer o nome dela justo agora, mas né, peço desculpa se ela estivesse nos assistindo, daqui a pouco me vem o nome. Onde eles avaliaram o cortisol salivar de recém-nascidos em terapia intensiva neonatal e conseguiram detectar o grau de estresse e também a diminuição desse estresse após a estimulação tátil sinestésica desses recém-nascidos. Então, veja como é importante a atuação da equipe multiprofissional nesses recém-nascidos. E dentro desses modelos de cuidados também da circulação cerebral desses recém-nascidos, tem um modelo bem complexo, não é o nosso foco aqui agora, mas só para vocês entenderem que a questão relacionada também ao posicionamento funcional, ela interfere na questão da autorregulação cerebral e da regulação da hemodinâmica cerebral, né? Então, o posicionamento muito elevado, ou muito rebaixado, ou muito mantido em um tempo de permanência longo nesses pacientes. Aqui ele fala da avaliação multimodal, né? Por exemplo, o uso do NIRS, que avalia o nível de saturação ou de oxigenação a nível cerebral, né? E de outros órgãos também, mas aqui está mostrando a parte cerebral, que é um dado importante também, que hoje nos ajuda na avaliação desses pacientes quando a gente manipula ou quando mantém eles em algum período de permanência prolongado no leito. Veja que interessante dentro do desenvolvimento neuropsicomotor a questão do desenvolvimento das vias motoras, né? Que são divididas, né, em sistema córtico-espinal, que é essa linha cinza A aqui, e o sistema córtico-espinal que está aqui na linha B. Vejam que elas convergem, né, aqui mais ou menos por volta de 2 meses da criança, né, e que os dois entram em conversão para daí fluírem para que a criança consiga desenvolver as outras funções. Quando eles nascem a termo, eles estão aqui ainda com as 2 vias em desenvolvimento. Quando eles nascem pré-termo, eles estão com as vias recém começando, né, a se desenvolver. Isso é bastante importante, porque, por exemplo, o sistema córtico-espinal, ele tem a ver com a manutenção da postura ereta contra a gravidade. E ela é responsável, né, pelo tono flexor passivo dos membros, né? E o sistema córtico-espinal, ele controla a postura ereta e o relaxamento do tono flexor dos membros. Então, são fundamentais para que tenha um bom desenvolvimento de tonos mesmo desses recém-nascidos e dessas crianças posteriormente, para que elas possam desempenhar a funcionalidade, né, dos membros, do tronco e etc. Quando eles nascem, né, prematuros, veja o que acontece com o tono flexor fisiológico. Quando tem 28 semanas, olha aqui, ele está totalmente sem tono flexor, né? Um tono extensor, tá vendo largadinho aqui na cama, solto na cama. Com 32 semanas ele começa a ter algum grau de tono flexor, que a gente consegue ver aqui, inclusive aqui nos tornozelos, um pouco nos joelhos, aqui nos punhos. Com 34 semanas, olha como ele já tem tono flexor mais desenvolvido, já não tem essa postura, né, de largado na cama, que parece que é hipotônico, mas é porque não tem ainda a parte flexora desenvolvida devido essas questões dos sistemas córtico-espinal, e aí com isso ele nasceu prematuro, então não deu tempo dele poder desenvolver essas vias ainda, ele já está ali no nosso meio. Com 36 semanas, olha como ele já tem o desenvolvimento do tônus flexor mais evoluído. E com 40 semanas, olha a diferença. Então, veja a diferença de nascer com 28 semanas de idade gestacional com tônus predominantemente extensor 40 semanas com um equilíbrio, digamos assim, do tono flexor e extensor. Veja que ele já consegue fazer alguns movimentos ali. Então, nós, quando recebemos recém-nascidos prematuros, nós estamos trabalhando com esses aqui que ainda não obtiveram a oportunidade de desenvolver o tono flexor de forma adequada.
O tono flexor fisiológico, ele mantém o sistema motor sob controle, ele é fundamental para o desenvolvimento das vias motoras do paciente. Quando o recém-nascido tem ausência do tono flexor fisiológico, ele adquire uma postura extensora, como nesse bebê aqui. E isso ajuda a diminuir o desenvolvimento do tono flexor e aumenta o tono ativo dos músculos extensores. Então, ele acaba encurtando toda a musculatura posterior e anterior, porque ele não tem ainda o tono flexor desenvolvido. Veja aqui, e acaba desenvolvendo o que a gente chama então de uma postura fixa. Veja esse bebê aqui, ele não consegue nem girar a cervical, ele tem ó, os pezinhos virados para fora, ele tem aqui essa flexão de membro superior e não consegue, né, tirar o tórax, né, e todo o tronco que fica fixo na cama, no leito dele, então ele adquire uma postura fixa. Se a gente cuidar do posicionamento funcional, nós já prevenimos uma série de questões relacionadas a essa postura fixa. No primeiro ano de vida, o recém-nascido apresenta um sistema musculoesquelético muito plástico e responsivo ao posicionamento, por isso que é importante o posicionamento. Os movimentos do feto no útero materno que moldam as articulações e proporcionam o refinamento da propriocepção desses recém-nascidos, que ocorre durante a gestação e a primeira infância. Quando nós não cuidamos do posicionamento e ele nasceu prematuro, ele perde essa moldagem das articulações que ocorre intraútero. Então, tá vendo? Isso já foi dito pelo autor em 1992. Por isso, não tem como nós não adotarmos protocolos bem restritos de posicionamento funcional e monitorados pelo fisioterapeuta, porque quem cuida da funcionalidade é o fisioterapeuta. Então, é nosso compromisso, nossa obrigação adequar o posicionamento funcional dos recém-nascidos após uma avaliação, orientar a equipe de enfermagem para que eles nos ajudem a dar continuidade nisso, conversar com o médico sobre essas questões do posicionamento funcional e passar nas visitas multiprofissionais a importância de nós mantermos um bom posicionamento desses recém-nascidos. Não sei se vocês lembram, mas de qualquer forma eu coloquei aqui, né, para recordar o que é a propriocepção, né? Que às vezes a gente esquece os conceitos de base. Então, ela é a capacidade do corpo de perceber a posição e o movimento das suas partes sem depender da visão. Uma função possível graças aos receptores sensoriais nos músculos, tendões e articulações que enviam informações ao sistema nervoso central sobre a função e o movimento do corpo. Por exemplo, se eu estiver andando na rua lá e eu pisar em alguma coisa, eu só não vou torcer o tornozelo todas as vezes porque eu tenho propriocepção. Sem eu precisar olhar para o chão, automaticamente os meus músculos, tendões e articulações enviam informações para o sistema nervoso central e ele faz o processo de endireitamento daquela articulação para que eu não tenha uma torção. E a propriocepção nos recém-nascidos ela vai se desenvolver com essa moldagem e esse refinamento durante os movimentos fetais. E aí ele nasce prematuro e não tem essa condição. Então, nós temos que ajudá-lo a ficar bem posicionado para que, de alguma forma, essa moldagem das articulações e o desenvolvimento da propriocepção seja o melhor possível, com menos dano possível, sendo que alguma alteração eles podem ter, porque nasceram prematuros e às vezes tem um nível de gravidade muito elevada que nos restringe a deixá-lo em alguns posicionamentos e não podemos, às vezes, proporcionar todos os posicionamentos que nós gostaríamos para esses recém-nascidos. Veja aqui a cronologia do desenvolvimento das estruturas articulares, né? O posicionamento restrito do corpo, que ocorre se a gente não fizer um posicionamento adequado. Nós vamos ter compressão articular prolongada, um refinamento mínimo da ação dos mecanorreceptores, que são receptores de pressão, e uma predisposição para deformidades, encurtamentos e diminuição da mobilidade articular. Então, posicionamento restrito pode levar a uma alteração osteoneuromuscular no paciente e que, consequentemente, vai influenciar no desenvolvimento neuropsicomotor, porque se ele tem uma deformidade, ele já vai ficar incapaz de poder executar atividades funcionais de forma adequada. Então, o posicionamento inadequado, né, vai fazer com que ele tenha um desenvolvimento motor atípico, que antigamente nós chamávamos de anormal. Hoje nós falamos típico e atípico. Veja isso aqui, totalmente atípico, né? Olha aqui, ó, elevado quadril, né? Tem uma postura fixa, encurtamento aqui de toda a musculatura cervical, dos bracinhos também, né? Então, com uma postura mais em extensão aqui de tronco e de membro inferior e flexora de membros superiores. Então, essa seria uma postura atípica.
Como que se desenvolve essas posturas atípicas? Veja que esse recém-nascido, mesmo em decúbito ventral, né, em posição prona, ele não consegue tocar o quadril na cama. Em decúbito dorsal, não consegue tocar o tronco na cama e nem os membros, e fica em extensão, inclusive, de membros superiores. Veja que dor que ele deve sentir, provavelmente, né, quando a gente manipula ou tenta fazer algum tipo de intervenção. O que ocorre aqui nessa situação? Nós vamos ter um predomínio da musculatura extensora sobre a flexora, um aumento de extensão de tronco, como é visível aqui, uma retração escapular, que inclusive vai prejudicar a ventilação desses pacientes, então, e uma hiperextensão cervical, dá para ver aqui, né? Olha só o desalinhamento, né, que a gente consegue ver aqui da postura desse paciente. Então, isso tudo prejudica também a ventilação do paciente, a respiração dele adequada. E às vezes a gente precisa colocar parâmetros mais elevados no suporte ventilatório por causa dessa questão da postura e dessas limitações também de encurtamento neuromúsculo esquelético também da parte torácica, né? Dos músculos respiratórios, porque é um conjunto, né? O paciente é uma caixinha global, não é separado. Então, no momento que ele tem essas alterações de postura típica, interfere também na musculatura respiratória. Que intervenções, então, a gente poderia fazer? Vocês conhecem, né, que foi publicado aí em 2021 a primeira recomendação brasileira de estimulação sensório-motora. Nós não abordamos o posicionamento funcional nesse artigo, porque ele não era objetivo, mas nós abordamos intervenções que podem ser feitas de estimulação unimodal, multimodal e também de mobilizações. E agora, né, temos um grupo aí já trabalhando um tempo, vamos ver quando a gente consegue terminar, nós queremos fazer uma recomendação de posicionamento funcional também brasileira. Mas enquanto isso, vocês também podem já, né, utilizar da recomendação de estimulação sensório-motora. Posicionamento funcional. Então, nós temos algumas variações clássicas de posicionamento em recém-nascidos, que vocês conhecem, né? A posição supina em decúbito dorsal, que está aqui daí sem e com enfaixamento dentro do ninho, né? A posição prona, que seria então o decúbito ventral, e as posições laterais direita e esquerda, né? Aqui a gente colocou ele em decúbito lateral esquerdo. Vendo que sempre a gente procura utilizar o ninho para poder fazer posicionamento. Então, esses posicionamentos, normalmente, a enfermagem também aprende e elas podem estar fazendo isso de horário, mas não é considerado em si um posicionamento funcional, porque muitas vezes a pessoa posiciona nesses decúbitos, mas não cuida do posicionamento dos membros, dos pezinhos, da cervical e outras questões que geralmente os fisioterapeutas, pelas avaliações funcionais, que são várias que podem ser utilizadas na UTI neonatal, eles detectam alguns problemas ou movimentos ou posicionamentos atípicos desses recém-nascidos e colocam algum coxinha a mais ou a menos, ou um posicionamento nesses decúbitos, mas com alguma diferenciação de acordo com o que eles detectam na avaliação funcional dos pacientes. Então, a posição prona, né? Ela é muito importante no recém-nascido, porque ela aumenta o tempo de sono, diminui os episódios de refluxo gastroesofágico, diminui o risco de broncoaspiração desses recém-nascidos, previne as assimetrias posturais e favorece o ganho de controle de cervical, né, e de cabeça. Então, a posição prona ela é importante. Veja que aqui ele está em posição prona, mas a nidificação dele não está adequada, né? E nem o posicionamento cervical, que ficou em hiperextensão. E aqui, tá vendo, ó, os pezinhos estão fora do ninho. Talvez ele tenha sido posicionado adequadamente e fugiu, né? As pessoas pensam que o recém-nascido não se mexe, né? Que não trabalha com eles, mas a gente que trabalha com eles sabe que eles se mexem e muito, né? E eles saem fora do ninho facilmente. Então, aqui só para falar um pouquinho do posicionamento e dizer que a gente poderia ter colocado essa posição melhor. Como que seria melhor essa posição e seria o ideal? Colocar então ele na nitificação, colocar um coxinho ou um posicionador, né, abaixo do tronco do paciente para poder melhorar esse alinhamento, para a gente manter um alinhamento do pescoço, uma leve protusão dos ombros, uma flexão leve aqui de tronco, uma flexão de quadril, flexão dos joelhos e uma posição neutra dos pés. E aí, se o recém-nascido mexer, esticar, não tem problema. Mas esse seria o posicionamento ideal na posição prona, sem posicionadores, né, específicos. Eu vou mostrar para vocês depois que hoje tem posicionadores que podem nos ajudar a manter esses recém-nascidos nesse posicionamento por um tempo maior, porque pode fazer enrolamento e outros tipos de uso de posicionador para poder mantê-los em tempo maior nesse posicionamento.
O ideal é que a gente deixe o recém-nascido, troque o posicionamento desse recém-nascido a cada 2 a 4 horas, dependendo aí dos serviços, né, do RH, né, da condição que a equipe tem de fazer isso, e dependendo também, logicamente, da condição do recém-nascido para que ele possa ser trocado de posicionamento. Então, para usar na posição prona, né, a gente pode estar usando também esses posicionadores que vieram aí da Dandelion, né, que tem agora no Brasil, a Sanofi, o representante aqui no Brasil desses posicionadores, eu tenho usado e tenho achado muito bons, porque eles permitem com que a gente consiga posicionar melhor o recém-nascido, usando materiais de tecidos que não irritam a pele dos recém-nascidos e fazendo também o enrolamento para poder manter ele por um tempo mais prolongado naquele posicionamento que você pré-definiu. O decúbito lateral, veja esse pequenininho aqui em alto fluxo, né? Paciente pequenininho, recém-nascido, que foi feita a nitificação e ele bota o pé para fora, daí a gente fez um outro coxinha aqui por fora para poder posicionar ele em decúbito lateral. Ele vai permitir estimular a posição de flexão, né, ou o padrão flexor fisiológico. Auxilia no desenvolvimento da simetria corporal e auxilia no desenvolvimento de ganhos funcionais na linha média. Então, por exemplo, orientação da mão-boca, né, que aqui ele está com a mãozinha com tapadinha porque ele estava um pouco hipotérmico e também porque ele puxava a sonda orogástrica. Então, às vezes, a gente precisa, ao invés de fazer contenção, colocar uma luvinha ali para que ele não puxe, né, os acessos ou alguma coisa que ele não possa estar retirando. Mas mesmo assim, ele fica com a mão livre, nós não fazemos contenção neles, justamente porque a gente quer que ele leve a mão na boca e esse posicionamento propicia esse tipo de posicionamento. Se nós fôssemos usar um posicionador, né, funcional, nós poderíamos estar usando esse tipo aqui de rolo, que você mesmo pode fazer, ou existem esses já prontos, que pode deixar a posição lateral propriamente dita, ou uma posição chamada de semilateral, desde que a gente mantenha o paciente contido, com um grau de flexão dos membros. Isso aqui é o ideal para uma posição semi-lateral. Nós podemos também deixar um paciente em decúbito dorsal, né? Tem maior efeito da gravidade, dificulta os movimentos na linha média e é necessário o uso de rolinhos, como por exemplo aqui nesse maiorzinho, que a gente inclusive colocou aqui na parte da cabeça, na cervical dele, porque ele tinha um problema ali ocular e não podia ter compressão nesse lado, então não podia virar a cabeça para o lado direito. Nesse aqui, veja, por exemplo, né, tem autorização das famílias para todas as fotos, como eu comentei. Esse aqui é um recém-nascido de 360 gramas, que foi meu paciente, da Vanessa Godoy, aí já no UTI neonatal, de toda a nossa equipe, no hospital privado que nós trabalhávamos, ele tinha aí menos de 500 gramas, um pouco menos. Ele tinha 300, eu falei errado, ele tinha 23 semanas de idade gestacional e 360 gramas. Como que eu vou posicionar um recém-nascido tão pequeno, né? Essas são as dificuldades atuais, porque eles nascem, eles sobrevivem, eles estão conosco, a gente não tem, às vezes, os materiais e as coisas adequadas para eles. Então, nós fizemos uma nitificação e tentávamos manter ele em vários diversos decúbitos, mas aqui um bom exemplo de que como é ruim deixar o paciente neonato no decúbito dorsal por maior tempo, porque o decúbito dorsal ele tem a questão do efeito da força da gravidade e o recém-nascido, como não tem ainda o desenvolvimento plástico, neuronal e força para poder ir contra a gravidade, ele fica totalmente no padrão extensor. Esse bebê hoje completou 4 anos de idade e ele começou a andar agora esse ano, né? Então, teve uma hemorragia intraperiventricular grau leve, que foi fantástico, mas ele teve toda a tecnologia possível, né? Ventilação com VG, com volume-alvo, com alta frequência, usou NIRS para avaliar a oxigenação cerebral, usou NAVA na ventilação não invasiva, então ele teve todos os aspectos de tecnologia envolvidos e equipe de fisioterapia 100% em cima para manter o posicionamento funcional dele. Então veja, foi mais tarde que ele começou a andar, mas ele começou a andar, ele tem funcionalidade, ele come, se alimenta sozinho, ele vai na escolinha. Então, isso é um exemplo de que não adianta só nós querermos, né, a viabilidade que nasce um bebê prematuro, nós temos que ter a estrutura para atendê-los, porque se a gente tem a estrutura e a tecnologia, eles conseguem se desenvolver o melhor do típico possível, dentro das intervenções que a gente consegue fazer com eles, dependendo das suas gravidades. Agora, se a gente não tem as tecnologias, fica mais difícil, porque como que eu vou saber que está oxigenando o cérebro dele? Aí eu vou lá e faço uma intervenção de
brusca, ou mesmo que não seja brusca e sangra a cabecinha, a gente não tem como saber. Aí, como tinha o NIRS, nós avaliávamos o que estava acontecendo de oxigenação cerebral, se via que durante a manipulação caía a oxigenação cerebral ou aumentava demais, a gente deixava ele mais quietinho, colocava ele em uma posição fetal e mais de contenção do que de manipulação. Então, a tecnologia ela também é importante para nós. Veja esse aqui que já é maiorzinho, né? Em decúbito dorsal também, né? Parece que está tomando banho de sol, mas veja, já saiu fora da identificação. E qual a tendência? Entrar em padrão extensor. Então, o pior decúbito para a gente deixar o recém-nascido por muito tempo é o decúbito dorsal. O ideal é variar os posicionamentos. A variação, a variabilidade de posicionamento é a melhor opção que nós vamos ter, obviamente, que avaliando a hemodinâmica e a gravidade clínica desses pacientes. Mas deixar em tempo em decúbito dorsal prolongado é o pior cenário, porque ela estimula o reflexo extensor, que é o que nós não queremos. Mas se nós estivermos com ele em decúbito dorsal e pudéssemos usar um tipo de enrolamento, né, que alguns chamam de charuto, ou outro tipo de nome, enrolamento em si, nós podemos deixar ele melhor posicionado e deixar com os membros, o quadril e o tronco em flexão, e ele pode ficar mais funcional mesmo na posição em decúbito dorsal. Veja que esse aqui foi um paciente que fez uma cirurgia abdominal e está bem posicionado, entubado, é um boneco aqui, né, para mostrar, porque a gente achou melhor, e ele está bem posicionado em decúbito dorsal. Então, tem como posicionar bem em decúbito dorsal, mas aí você precisa ter os materiais para poder fazer isso. A Sanovio Dandelion desenvolveu esse material aqui, eu até fiz algumas contribuições para eles aí voluntariamente, né? Eu achei que ficou muito bom. Ajuda as famílias, ajuda as equipes das UTIs neonatais também, ou das unidades de cuidados de recém-nascidos, enfermarias, para que a gente consiga também avaliar esses recém-nascidos, dar uma pontuação para eles, né, em cada um dos movimentos ou dos posicionamentos que eles possam se encontrar. E aí, depois disso, a gente encontra aqui, né, quais são as prioridades que a gente vai eleger para esse recém-nascido, de acordo com a pontuação que ele vai ter aqui nesse score. Isso aqui foi feito pelos americanos, foi validado pelos americanos, não tem validação ainda no Brasil, mas já tem a tradução para o português, então já nos ajuda a fazer uma avaliação básica quanto à questão do posicionamento funcional do recém-nascido. Hoje é possível fazer o posicionamento funcional, sim, dos recém-nascidos em fototerapia, também vindo dos Estados Unidos aí pela Sanofi para nós no Brasil, esse tipo de posicionador que permite colocar o paciente um paciente que foi nosso, colocar ele em fototerapia com esse tipo de posicionador. Esse tipo de tecido permite a passagem da luz da lâmpada nessas crianças que têm hiperbilirubinemia, né, que tem riscos de kernictus e de problemas sérios, né, do desenvolvimento neuropsicomotor. Então não tem assim mais aquela desculpa que às vezes as pessoas falam: "Ah, eu não posicionei porque ele está fazendo fototerapia", né? E aí se eu fizer o enrolamento ou cobrir, não vai pegar a luz. Tudo bem se você não tiver o material, né? Mas se você tiver o material que o custo dele é muito baixo com relação aos benefícios que ele traz, vale a pena, porque aí tem bebês que ficam vários dias em fototerapia, né? Então aqui a gente consegue proporcionar tanto um decúbito dorsal quanto lateral usando esse tipo de posicionador. O enrolamento, ele é muito bacana, né? Ele é mais efetivo antes das intervenções dolorosas e que geram desconforto no recém-nascido, como punção, aspiração de vias aéreas. É indicado para várias idades gestacionais, mas principalmente os estudos mostram entre 31 e 34 semanas de idade gestacional. É uma contenção que tanto antes quanto depois das intervenções dolorosas, ela diminui as alterações comportamentais e as reações de dor desses recém-nascidos. E o enrolamento nós podemos fazer com qualquer tipo de material, né? Uma fralda, com o que você tiver. Claro que materiais, um tecido de fio egípcio, né? Seria muito melhor, mas não é a realidade, às vezes, do que a gente tem em locais de baixo recurso. O importante é fazer o enrolamento, deixar ele em flexão, preparar ele para fazer o procedimento doloroso e depois do procedimento doloroso fazer essa intervenção também para que ele se sinta mais acolhido, né, mais confortável. Então esse aqui também é um tipo de enrolamento, ó, que bonitinho, que também pode ser feito, ó, o paciente em CPAP com pronga nasal, também com enrolamento em posicionamento de decúbito dorsal, aqui também enrolamento em nitificação, também posicionamento de decúbito lateral.
E claro, sem dúvida, não posso falar de outro posicionamento que seja tão importante quanto o método canguru, que dentro do método canguru a gente tem um tipo de posicionamento que é chamado de contato pele a pele, que é esse posicionamento, então, aqui no peito, né, ou entre no tórax da mãe ou do pai ou do cuidador ou de quem estiver presente para poder exercer esse papel junto do recém-nascido. Comprovadamente reduz dor, melhora o ganho de peso, melhora a qualidade de vida, diminui as infecções, diminui o tempo de separação, né, ou melhora a interação do bebê com o familiar ou com o cuidador. Maior confiança dos pais também, principalmente porque eles vão levar para casa esse recém-nascido pré-termo e que ele não vai ser do mesmo tamanho, talvez, do bebê que eles tiveram antes, ou de um primo, ou de alguém, ele vai ser menor. E os pais têm muito medo, né, de pegar, de quebrar, como eles falam, de machucar. Então, fazer o contato pele a pele, mesmo que você não tenha um programa de método canguru na sua unidade, é possível, você pode usar. Você não vai dizer, ah, estou fazendo canguru. Não é isso. Método canguru é todo um plano, é um processo que inclui toda a equipe multiprofissional e tem vários passos envolvidos. Dentro do método canguru, nós temos o contato pele a pele, que é um tipo de posicionamento que pode ser dado. Então, já há muitos anos, tem diretrizes pelo Ministério da Saúde, né, sobre o método canguru, sobre a gente poder fazer esse método e esse posicionamento daí do pele a pele em posição vertical ou em posição diagonal do recém-nascido, como está aqui vertical, aqui ele está na diagonal, semi-diagonal. Então, quando ele está aí na vertical, é importante alternar a cabeça do recém-nascido, né, para não ficar virado para o mesmo lado e gerar um encurtamento, evitar a hiperextensão cervical da cabeça, evitar a flexão excessiva da cervical e da cabeça, evitar a abdução do quadril e a extensão dos membros inferiores. Muito importante orientar os pais e os cuidadores para não tracionar, e a gente vê isso até na rua com bebê, crianças maiores, eu fico sempre, falo pro Werther, faço assim, ele diz, olha ali, o que vou fazer? Começam a puxa, erguer as crianças pelo braço, né, ou pelo punho, e às vezes o pai e a mãe querem tirar o recém-nascido da incubadora e trazer e puxa pelo braço, ou puxa pela cabeça, então a gente precisa orientar eles onde que a gente pega, né, atrás da cabecinha, pega atrás das escápulas, atrás do quadril, né, não pressiona o abdômen, nunca tracionar pelos membros superiores ou inferiores, né, porque é tudo muito novinho, né, a gente usa palavras simples para explicar para eles, mas que pode dar uma distensão, uma avulsão, uma luxação, uma subluxação. No diagonal, é importante manter a cabeça na linha média e evitar a hiperextensão cervical também. Evitar a posição semi-sentada, né, onde tem um deslizamento do recém-nascido e ele senta e fica fazendo uma hiperextensão de cabeça e daí aumenta a pressão no abdômen dele. E cuidado também com o risco de apneia obstrutiva, porque às vezes eles flexionam a cervical e não conseguem respirar. E o risco de broncoaspiração que pode ocorrer. Também muito cuidado com fraldas e faixas muito apertadas, porque como ele está colocado no colo da mãe, né, seja em diagonal ou em vertical, às vezes eles puxam a criança e tracionam a fralda e ela pega bem na região inguinal, onde tem os gânglios linfáticos do recém-nascido. Então, são cuidados que nós temos que cuidar, que ter, né? Outro posicionamento que não tem muita evidência científica internacional, a nível de evidência ainda porque as publicações são basicamente da América Latina e do Brasil, mas que no Brasil se utiliza e tem seu fundamento nos estudos feitos aqui, embora o nível de evidência seja D e E. Ela vai simular a postura intrauterina, ajuda no desenvolvimento também da flexão, promove a simetria, tem possíveis vantagens no padrão ventilatório, possíveis, porque isso não foi comprovado, tá? Diminuição da frequência respiratória e minimiza a perda de calor. Só que, claro, você tem que ter como visualizar esse recém-nascido. Se ele fica lá dentro, você não vê, às vezes perde, por exemplo, o suporte, a interface de ventilação não invasiva ou algum acesso, e dependendo dos alarmes não estão bem adequados, você não enxerga o recém-nascido. Então, se colocar na redinha, tem que ter a mãe ao lado, né, algum cuidador ao lado e uma supervisão maior. Veja que esse aqui está em CPAP, né, e está aí na redinha. Esse aqui são meus colegas de Teresina, lá da maternidade, né, que eu fiquei com eles lá uma semana, daí eles criaram, né, desenvolveram lá na unidade deles, no hospital, na costura, lá que eles têm um setor que faz os lençóis e as roupas deles, eles desenvolveram uma redinha para eles usarem para os recém-nascidos. Lá tem 90 leitos, então é muito recém-nascido. Vários deles eles usam redinha quando tem a indicação.
Olha que interessante sobre a posição prona. A posição prona é uma das posições mais importantes, como eu falei, porque mantém o recém-nascido na posição flexora, que é o que a gente quer para estimular, para proteger, né, o desenvolvimento neuropsicomotor. Foi o doutorado da minha co-orientanda, que é de Santa Catarina, que é Michele Martinello, na época que eu orientava junto com a professora Vani lá na Unifesp. Nós fizemos um estudo de campo, ela foi uma a uma das unidades de terapia intensiva neonatais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, para conversar com os profissionais e saber, né? A gente achou melhor pegar o Sul, porque era mais prático para ela, porque ela morava em Santa Catarina e o número de unidades era menor, e também porque no Sul existe uma certa, quem é do Sul que sabe disso, às vezes uma certa resistência dos médicos de liberarem aos fisioterapeutas e fonoaudiólogos para intervirem nos recém-nascidos prematuros. E veja que interessante, o que os profissionais disseram? Que é reconhecida a importância da posição prona, assim como eles sabem que tem interferência no desenvolvimento neuropsicomotor. Entretanto, eles afirmam que a alternância é limitada das posições durante a hospitalização do recém-nascido, seguida por uma falta de ênfase na orientação para os familiares e cuidadores. E eles relatam que não ter fisioterapeutas exclusivos na UTI neonatal, que infelizmente ainda tem fisioterapeutas que fazem horário só até as 22 horas, não é 24 horas, e atendem UTI neonatal e pediátrica, tem alguns que atendem neonatal, pediatria e adulto, e que a desproporção, então, entre a demanda, que é o número de recém-nascidos, e o de profissionais, apresenta uma associação em não usar o posicionamento funcional nas UTIs neonatais por não ter profissional que se responsabilize por isso. Dói meu coração isso aí, viu? Digo para vocês. Temos continuidade nesse trabalho, e dessas UTIs neonatais, que foram várias que a gente avaliou, nós pegamos aí pelo menos 2 profissionais de cada unidade, então foram de UTIs neonatais aí por volta de 200, tá? Foram 438 profissionais que responderam, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, atuantes nessas unidades, e eles falam que a indicação e o uso de rotina da posição no neonatal tem correlação direta com a presença do fisioterapeuta 24 horas. Então, se eles não têm fisioterapeuta, então não é para posicionar. Tá? Então, eu acho isso ótimo, valoriza a nossa profissão, mas se não tem o fisioterapeuta 24 horas, o fisioterapeuta que existe, atende aquele paciente, ele tem que orientar a enfermagem a dar sequência ao posicionamento do recém-nascido. É um compromisso de todos dentro da UTI neonatal, o posicionamento, né? E o posicionamento funcional, o compromisso do fisioterapeuta, mas ele pode orientar a equipe para dar sequência no atendimento. Veja que a nitificação, que é bastante importante, esse aqui desceu, esse aqui foi um exemplo que eu coloquei, de como eles se mexem, ficam tracionados pela canulinha, né? Pela pronga nasal aqui de ventilação não invasiva e tracionados também aqui pela fralda, né? Veja, ele estava inicialmente bem posicionado, mas ele se mexe, acabam descendo, por isso que precisa de supervisão. Olha aqui, vai acabar dando lesão nasal por causa da interface que está tracionada, pode dar lesão aqui inguinal pela fralda, e ele está em extensão quando eu quero que ele fique em flexão. E esse rolo também está muito alto para esse bebê, então tudo isso tem que ser avaliado com detalhe. Veja esse outro aqui, a mesma coisa, ó. Tracionou demais a interface, tá fora aqui da nitificação e tá em padrão extensor. Então, isso aqui não é posicionamento funcional, tá? Então, isso que a gente precisa cuidar. Veja que tem o documento de 2020 do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade de São Paulo de Pediatria, que recomenda e reforça a importância da nitificação nesses recém-nascidos, principalmente porque dá suporte à postura ao movimento, otimiza o desenvolvimento do esqueleto, né, o músculo esquelético e o alinhamento biomecânico. Fornece exposição controlada para variar dos estímulos proprioceptivos, táteis e visuais, e promove uma calma ou uma autorregulação comportamental do recém-nascido. Então, isso já é reforçado também pelas sociedades médicas. Olha esse exemplo lindo de posicionamento desse bebê em decúbito dorsal aqui, que também é lá do grupo de Teresina. Eu disse, eu fiquei com eles lá uma semana, então a gente fez várias coisas juntos lá. E aqui ele está no posicionamento no ninho, né, em decúbito dorsal, em ventilação não invasiva, era um bebê aí de 30 semanas de idade gestacional. Veja aqui que dentro da nossa recomendação brasileira de estimulação sensório-motor, nível de evidência A é o contato pele a pele. Então, vamos supor que você não consiga o tempo todo supervisionar ou adequar todos os posicionamentos, alternância de posicionamento funcional do recém-nascido, porque você tem uma demanda muito alta de pacientes e não tem fisioterapeuta suficiente nem enfermagem para poder fazer isso, que é um erro.
Isso tem que ser discutido com a gestão do hospital, mostrar as evidências, os problemas, inclusive os convênios acabam aceitando, porque eles percebem que recém-nascidos que fazem posicionamento funcional adequado e fazem estimulação sensório-motora oportuna com o fisioterapeuta, eles têm menos procura depois do convênio no pós-alto hospitalar. A gente mostra isso para eles. Várias pessoas me perguntam como que nos hospitais onde você trabalha, você consegue que paguem a estimulação sensório-motora 3, 4, 5 vezes por dia, ou por semana, ou dependendo da necessidade do paciente e as avaliações. Porque eu vou lá e explico tudo isso que eu estou falando com vocês. Eu sento com a pessoa do convênio, que tem em todos os hospitais privados, e explico: olha, se a gente fizer tudo isso aqui, ele vai sair melhor, vai ter menos procura, vai ter menos isso, menos naquilo. E dou os artigos para eles lerem. Mostra o protocolo que a gente quer implantar. Entrando de acordo com o convênio, eles vão aceitar. São os convênios. Às vezes pessoas pensam, os médicos não querem. Não é isso. Pelos médicos, eles querem que a gente faça tudo pelo paciente, assim como eles fazem. Mas os convênios, às vezes, não pagam e glosam as intervenções, principalmente de estimulação sensório-motora. Vamos supor que você não consiga fazer posicionamento funcional, não pague por isso e nada disso. E não consiga fazer por uma série de limitações. No mínimo, tem que ser estimulado pela equipe multiprofissional que o paciente faça contato pele a pele. Ó. Ela reduz a dor e o estresse, força de evidência forte, 4 cruzinhas. Melhora os sinais e os eventos fisiológicos, permite a autorregulação desses pacientes, melhora o peso e a sucção desses pacientes, acaba sendo mais rápido, assim como a transição para a alimentação oral, e diminui o tempo de hospitalização e número de morbidades. Então, se não conseguir fazer nada daquilo antes, pelo menos estimule o contato pele a pele com aquele familiar ou cuidador que possa estar com eles. Então, é fundamental a avaliação funcional do recém-nascido, né? Porque antes de posicionar, a gente avalia. O tópico aqui é posicionamento, mas a avaliação sempre vem antes. Pelo fisioterapeuta ou pelo terapeuta ocupacional, que fazem muito bem isso também, para prescrição, orientação, execução, monitoração do posicionamento funcional em neonatal, frequência, dose, tudo isso. Utilizar o ninho ou similar, proporcionar variações de posicionamento ao recém-nascido pelo menos de 4 em 4 horas, estimular, orientar e realizar posição, contato pele a pele de rotina, estimular, orientar a realização da posição prona pelo menos uma vez ao dia para estimular os reflexos, o tônus flexor, monitorar de rotina sinais vitais, a pele e tecidos moles, dores, sinais de desconforto, porque eles podem ter alterações e pode ser devido à contenção, ao tipo de posicionamento que ele está. Proporcionar treinamentos periódicos para a equipe multiprofissional, porque as pessoas esquecem fácil as coisas. Implantar indicadores de qualidade e produtividade. Isso quer dizer o quê? Você tem que avaliar os desfechos desses recém-nascidos. Hemorragia intraperiventricular, lesão de pele, comportamento, dor, tudo tem escala para avaliar. Então, a gente avalia isso antes e vai avaliando conforme vai fazendo os posicionamentos. E aí você pode comparar, inclusive, com o que aconteceu antes com os pacientes que não tinham esse protocolo. Quando não tinha o protocolo, X% tinham HPIV grau 4, agora eles têm a grau 2. X% saíam com encurtamentos ou com torcicolo adquirido, né, na UTI, neonatal, ou com um encaminhamento para ambulatório devido a uma série de problemas neuro-osteomusculares ou de desenvolvimento. Então, tudo que não é mensurado não existe, né? A gente precisa da parte da gestão também para conseguir dar continuidade ao que nós queremos. Bastante importante, então, é o foco na funcionalidade em curto, médio e longo prazo, e as hortes, bandagens e posicionamentos funcionais, elas são bastante importantes para a gente tentar seguir esse desenvolvimento típico aí das crianças. Dentro disso entra a questão da terapia ocupacional, e nós também, como fisioterapeutas, também temos habilitação para poder fazer órteses e órteses nos pacientes funcionais. Esse aqui é do meu colega que trabalha comigo há anos, que aprendi muito com ele. Ele não era da NEL, ele era de adulto, e eu fiz o canto da sereia com meu brinco. Ele foi agora atuar em UTI neonatal e pediátrica, já desde 2020, ele está trabalhando nessa área, e ele começou a desenvolver essas pequenas órteses para esses recém-nascidos. Olha esse recém-nascido em decúbito dorsal, largado, com alguns graus de encurtamento, com essa, né, os pezinhos virados, a perninha virada aqui para a parte externa, né? E ele
colocou os posicionadores para tentar melhorar esse posicionamento desse recém-nascido. Mesma coisa, membro superior, ó, não abria os membros superiores, tinha muita dificuldade, uma flexão importante ali, tanto de dedos quanto de punho. Lógico que não é só a órtese e o posicionamento, também foi feito fisioterapia, né, estimulação sensório-motora, alongamentos, exercícios, a TO também fez vários trabalhos de TO. Olha, ele usou aqui esse rolinho dentro da mão, usou essa pequena órtese. Vocês acham que isso aqui faz quanto tempo que levou para sair disso aqui para cá? Um recém-nascido aí esse aqui foi prematuro, teve uma asfixia perinatal, era um paciente mais complexo, agora ele estava aí com em torno de 36, 38 de idade gestacional corrigida já. Mas ó, sabe quanto tempo levou para ele sair daqui para cá? 7 dias. Porque é plástico. E aí o pai da criança que estava junto chorou na hora que aconteceu isso. Porque ele achava que o filho dele não ia poder comer, não ia poder escrever, não ia poder nada. A gente não garante que ele vai poder se alimentar sozinho e vai escrever, né? A gente explica isso para a família, mas a gente já dá uma esperança de que ele tem condição de melhorar algum grau do aspecto dele para poder exercer algum grau de funcionalidade, melhorar a anatomia para depois começar a treinar um grau de funcionalidade. Então é muito interessante. Olha esse outro aqui também, ó. Aí também recém-nascido, esse aqui já era um pouco mais velhinho, estava com uns 40 já de idade gestacional corrigida. Ele começou a usar bandagens, começou a usar as órteses, e aqui também, depois de uns 10 dias mais ou menos, olha já como tá bem mais relaxadinho os dedos, olha a dificuldade que tinha aqui no começo, né? E aqui que nem abria, né? Olha a tensão que tem aqui. Olha aqui, depois de 10 dias, mais ou menos, ó, como relaxou, né, os membros, os dedos, né, da criança, as falanges. Então, as órteses também são bons aliados para nós, principalmente naqueles que têm asfixia perinatal ou que já tem algum problema neurológico associado, que tem um aumento de tônus associado aí com o problema. Como que a gente vai, então, evitar as alterações do desenvolvimento ao longo do crescimento deles, identificando os recém-nascidos de risco para atraso de alterações do desenvolvimento e funcionais, fazendo avaliações seriadas e periódicas, acompanhamento multiprofissional precoce, isso não é estimulação precoce, a gente não usa mais esse termo, é estimulação sensório-motora ou estimulação oportuna, porque tudo que é precoce é porque tem que fazer antes. O acompanhamento é precoce, é o quanto antes, mas a estimulação não é precoce. A gente não precisa fazer nada precoce. Vai ser de acordo com a necessidade de cada paciente. Seguir as recomendações do NIDCAPE, né, que é super importante, que a doutora Alves botou lá na década de 70 para a humanização, que é a adequação da ambiência, que é a questão de baixo ruído, baixa iluminação e evitar muitas manipulações, né, e isso em alguns horários do soninho, mas isso tem que valer para toda a rotina da terapia intensiva neonatal. Garantir o posicionamento adequado enquanto internado na UTI neonatal, otimizar a estimulação sensório-motora, respeitando os sinais comportamentais do RN, inserir a família nos cuidados de forma progressiva, garantir o registro e a comunicação dos achados, acompanhamento da equipe multiprofissional e da família, e fazer os registros, fazer as métricas, fazer a gestão do que vocês estão vendo para tentar ver os resultados. Esse aqui, aliás, está o curso aberto aí para abril, né, de humanização e cuidados intensivos. Ela é geral, não é específica para neonatal, mas veja que dentro disso aqui tem várias estratégias, ó. Uma estratégia importante, ó, presença da família, né, o TI de portas abertas, então que tem tudo a ver na neonatal. A comunicação da equipe com a família, entre a equipe, a questão do bem-estar do paciente, ó, físico, que vem aqui junto à nossa parte do cuidado, né, do posicionamento funcional, os cuidados do próprio profissional, que somos nós mesmos, né, o burnout, etc. A questão da síndrome pós-alta da terapia intensiva, que está muito bem relatada e discutida em terapia intensiva adulto, em pediatria também, agora na terapia intensiva pediátrica já tem dados mostrando, e na terapia intensiva neonatal ainda estão sendo desenvolvidos os conceitos de síndrome pós-alta da terapia intensiva, mas com certeza eles têm talvez mais até do que os outros, porque eles estão no momento de fragilidade internados num local de muita manipulação, luz e barulho, em que eles ainda não desenvolveram seus sistemas. Cuidados final de vida, que também entra aí, e a infraestrutura humanizada, que é super importante, inclui aqui também a questão de ter os materiais adequados para que a gente possa trabalhar. Aqui a gente pode ter um foco principal nesses dois aqui, se for pensar no posicionamento funcional. Agradeço aqui as minhas amigas que estão sempre comigo aqui, a Mônica, que
sempre ensinou muito sobre esse assunto, foi a primeira fisioterapeuta intensivista neonatal do Brasil, em São Paulo. A Thalita Komaru, que foi a primeira fisioterapeuta intensivista neonatal do Rio Grande do Sul. A gente precisa valorizar a história, né, das colegas que trouxeram para nós os conhecimentos iniciais, né? Aos terapeutas ocupacionais que sempre trabalham com a gente, aos grupos aí que sempre me acolhem e aceitam as minhas ideias quando eu entro nas equipes. Quando a gente fala de neonatal ou de paciente pediátrico e também de adulto, sempre é importante o bom senso, né? Porque pode ser que para um sirva aquele procedimento, aquele posicionamento, mas para o outro não. Eu aproveito aqui para finalizar, eu falei que ia ser 21h10, ó, deu certinho, para convidá-los para esse maior congresso de fisioterapia neonatal e pediátrica da América Latina. Eu acho até que é do mundo, porque eu não vi nenhum assim com esse perfil específico neonatal e pediátrico, que vai acontecer em Salvador. Esse é o segundo. Nós tivemos o primeiro em Recife, esse é o segundo. Esses são os palestrantes que vão estar esse ano. Tem outros palestrantes, né, que não estão aqui na foto, mas são os que estão com a maior carga aí de curso pré-congresso, de atividades. As inscrições estão praticamente encerradas, são 620 participantes, eu acho que ontem estava dando em torno de 615, por ali deve ter talvez umas 4, 5 vagas. Vai ser um evento fantástico, uma semana inteira lá em Salvador, de 3 a 6, onde nós temos inúmeros cursos pré-congressos, inclusive de posicionamento funcional lá. Então, aqueles que estão inscritos, que bom, e aqueles que não estão, espero que participem com a gente, se não for esse ano, que seja o ano que vem. Eu não sei como é que estão as perguntas aí no chat, não vi nenhuma aqui, mas aqueles que quiserem abrir a câmera ou o microfone, fazer algum comentário ou alguma pergunta, sintam-se à vontade, nós estamos aqui para ouvi-los, né? E deixo aberto aqui para as perguntas. Não sei se o Werther também quer falar alguma coisa, acho que ele saiu da sala, não sei se ele conseguiu voltar. Ah, não, ele está ali. Algum comentário, alguma questão que vocês gostariam de fazer? O Werther ou alguém da sala? Guilherme, obrigada. Da onde vocês se conectam? Conta para nós aí, Guilherme, de que cidade vocês são aí? Bota lá no chat. Werther, comentários, alguma questão? Não, seria interessante os colegas participarem, né? Mas não, não apresentaram nenhuma questão, né? E só gostaria de comentar que todas essas questões relacionadas a cuidado da criança, seja neonatal, pediátrica, sempre tem que partir, né, de um conhecimento. E esse conhecimento, ele precisa ser amplo. Não adianta ter uma, duas pessoas, né, que tenham o conhecimento, se nós não temos uma amplitude desse conhecimento em termos da equipe, né? Não adianta fazer atitudes, condutas durante a manhã, à tarde se desfaz tudo, à noite não se progride. Então, o princípio primário que eu vejo sempre é que na minha unidade é feito, mas é feito parcialmente, totalmente, integralmente. Então, o que nós vemos, às vezes, é uma fragmentação, às vezes, dos conhecimentos, e aí também isso fragmenta o cuidado da criança, sabe? Então, às vezes, uma unidade tem uma fotografia pela manhã, outra fotografia à tarde, no fim de semana não tem fotografia, né? Porque justamente não existe essa agregação, né? Que às vezes não é muito fácil, não, né? Você ter aderência, né? Então, para se ter aderência, a gente precisa ter líderes, né? E esses líderes levarem esse conhecimento a todos da equipe. Porque eu vejo que, às vezes, fragmenta muito, sabe? Algumas unidades que são consideradas boas, né? Mas que, às vezes, têm fragmentação, né? Em termos aí de cuidado da criança. E aí, dentro dessa fragmentação, né, a gente vê uma unidade usando musicoterapia, né? Que influencia muito, né?
em termos de tudo que foi colocado aqui. Outra unidade não utiliza música. Uma outra unidade preocupada com o sono da criança. Outras unidades, você entra, os alarmes dos monitores estão altíssimos, né? Não foram selecionados de uma maneira adequada. Então, vejam que o que foi colocado é uma atuação múltipla, não é somente relacionada ao posicionamento, né, da criança. São vários fatores que vão estar influenciando. Então, nós trabalhamos com massagem, né? A doutora Mona Lisa. Mona Lisa, esse aí eu Exato, estava até procurando aqui, eu pensei, ué, isso, doutora Mona Lisa. Foi um grande desafio, sabe, porque nós tivemos que contar com a colaboração da equipe, contar com a colaboração dos colegas da endocrinologia, né, para fazer a dosagem do cortisol, e vimos que após a massagem, né, o cortisol caía de uma maneira importante, viu? Então, vejam, uma conduta, né, que teoricamente é simples, né, mas tudo precisa de gente para fazer, as pessoas precisam estar envolvidas na condição, né? Então, música, massagem, sono da criança, né? Então, eu acho que fala-se bastante, sabe? Mas eu vejo que a interrupção do que se fala acontece na organização e na liderança, né? Para nós podermos ter melhores resultados, né? O que também não é muito fácil, né? A gente luta com isso aí frequentemente, né? Com várias condutas. E quando a gente faz um trabalho pós, eu coloquei determinada conduta aqui na unidade, né? Então, depois se vê a aderência depois de algum tempo. A aderência, às vezes, é muito baixa. Mesmo em condutas, né, colocadas como nível de evidência A, e realmente estão comprovadas, né? Mesmo assim, sabe, a aderência às vezes é baixa. Então, nós estamos precisando também, né, ter um envolvimento melhor, uma organização melhor, um conhecimento melhor, uma agregação maior, né? Eu vejo que uma coisa que ajuda bastante, sabe, esses agrupamentos à beira-leito, mas agrupamentos com a participação dos pais, porque frequentemente nós vemos, vamos passar uma visita, né? Mas a visita não inclui os pais. Isso nós estamos tendo uma perda muito grande fazendo isso. A visita já vai agregar, mas sem a participação dos pais é uma perda imensa, né? Eu vejo hoje no cuidado intensivo neonatal e pediátrico, nós temos que ter como ponto de partida, como ponto primeiro, como ponto líder, né? Nós estarmos com a agregação dos pais. Cada vez mais eu me conscientizo dessa questão, sabe? E frequentemente a gente vê um certo afastamento dos pais. Aí coloco, puxa, Werther, mas às vezes os pais não podem participar. Eu acredito que algumas situações possam ser assim, ter algum grau de impedimento, né? Mas não vão ser frequentes, não, sabe? Desde que se prepare bem o pai para que se coloque o que vai ser essa visita, que a visita tem um tempo para começar, um tempo para terminar, que ele vai poder ter uma participação, que a participação dele não pode dominar toda essa visita, porque esse agrupamento ele não pode ser demorado. O que acontece, às vezes começa um agrupamento às 11 horas, termina às 1 da tarde. Sabe? Isso não é produtivo. Sabe? Nós temos que ter um delineamento exato, sabe? desse, desse agrupamento, desse huddle, né? E às vezes é isso que falta também, né? Organização de um fato, de uma intervenção que vai nos ajudar bastante, né? E aí eu vejo que a participação
multiprofissional, e a Cíntia já colocou anteriormente, da enfermeira e da fisioterapeuta é fundamental, é muito importante. E, logicamente, dependendo do caso, aí agregam-se outras, a fonoaudióloga, né? Os colegas da nutrição, mas depende muito dos casos. Mas esse agrupamento teria que estar englobando todas essas pessoas, né? Quer queiram ou não, sempre tem que se arrumar um tempo, marcar o horário de começo, o horário de final, né? Se organizar bem para se realizar isso, não ser uma coisa esporádica. A gente tem problemas, viu? De fazer esse agrupamento aí. Aí um está ainda evoluindo, o outro está conversando com o especialista, outra mãe não veio, não quer participar do agrupamento. Então, tem várias variáveis, né, que influenciam nisso aí. Mas quando os pais não querem participar, eu já tenho uma experiência, sabe, de que não foi conversado adequadamente com os pais sobre a Uhum. importância deles, sobre a participação deles, né? Essa experiência que nós temos. Quando isso acontece, a agregação deles é muito grande, viu? E, principalmente, sabe, pais que sempre têm uma observação a fazer, sabe, que nos ajudam. Nós temos que estimulá-los, porque a observação de pai sempre é uma observação certeira. Às vezes não acreditamos, né? Mas frequentemente ela é certeira, né? Porque conhece bem o filho, né? E sabe as reações, né? Os reflexos, né? Da criança, né? Já tivemos pais, é frequente essa afirmação: ah, meu filho convulsionou. Ah, mas ninguém observou isso, né? E o pai afirmando, a mãe afirmando, não, ele convulsionou, né? Isso aí. E aí a gente vai, hoje nós temos câmeras, né? A gente vai ver as câmeras e realmente aquele quadro na câmera pareceu suspeito, mas depois se confirmou. Ou às vezes os próprios pais filmam, né? Qualquer evento que tem com a criança, né? Hoje esse celular é uma arma poderosa para o bem e para o mal, né? Isso aí. Mas você fazer um comentário, você vê, nós estimulamos tanto, né, a questão da flexão, e depois, com o tempo da nossa vida, né, nós saímos aí, quando temos mais idade, e vamos procurar academias, né, para fazer extensão, né? Então, fazer pilates. Veja como muda, como é importante, né? Tanto a flexão quanto a extensão, depende da fase que a pessoa está, né? Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai realmente tendo um aspecto de flexão maior, né? Dos braços, aí, do tórax, né? Da coluna. E aí nós precisamos estender. Aí vamos procurar pilates. Você veja como é interessante a nossa evolução, né? Em termos aí de ser humano, né? E para isso a gente precisa estar acompanhando, né? Todo o desenvolvimento, desde pré-termo até a situação atual. Outro comentário que eu gostaria de fazer é que essas crianças de 22, 23 semanas, né, em alguns países, né, estão aumentando demais a sobrevida, né? E me impressiona muito os dados de alguns países, principalmente do Japão, né, que a sobrevida dessas crianças é altíssima, né? Altíssima. Então, sobrevida abaixo de 500 gramas, aqui no Brasil, né, ela existe, mas não é tão alta. Por exemplo, no Japão, se dá uma sobrevida de 80%, 85%. Né? Não são todas as unidades do Japão que têm esse porte de viabilidade fetal de 22 semanas, mas as que têm Uhum. e que investem nessas crianças apresentam, então, uma probabilidade de sobrevida grande. Entretanto, o que a gente questiona, né, é qual vai ser o desenvolvimento dessas crianças. E mesmo
mesmo eles, até hoje, não publicam, né? Qual que está sendo o resultado, né, dessas crianças que eles deram cuidado, tiveram 90% de sobrevida, qual está sendo a evolução dessas crianças. Nós sabemos que as crianças aí, com uma idade gestacional muito baixa, eles têm várias incapacidades, né? Não só funcionais, como psicológicas, né? Importantes. E que isso impacta muito, né? Em termos de serviço de saúde, temos aí do cuidado global da criança, né? Em termos de política de saúde também, né? O investimento aí é bastante elevado, né? Quando se fala em pré-termos. E com isso, o que eu quero finalizar? Que quanto mais nós temos a sobrevida, né, nós vamos impactar na UTI pediátrica, como já está acontecendo. Qual o impacto que está havendo? Conforme nós melhoramos a sobrevida, nós temos mais pacientes crônicos, que agudizam. As UTIs pediátricas, progressivamente, estão com um percentual cada vez mais de pacientes crônicos. De tal maneira que um colega americano colocou, em termos de uma avaliação global, de que nós vamos chegar nos próximos anos, né, a ter 70%, 80% de pacientes crônicos em UTI pediátricas. Que não é esse o objetivo de uma UTI pediátrica, não é? Mas isso tudo carregando, né, toda a nossa conduta, todo o nosso cuidado, né, relacionado à vida, né, desde o recém-nascido, né? Então, isso vai levando a questão também para idades mais tardias e levando a questão também para a UTI pediátrica, né? Então, fica a reflexão sempre, né? É sobre vida e morte, né? E qualidade de vida, né? Em relação a tudo que nós fazemos em medicina, né? Mas nós, como médicos, né, sempre temos um objetivo, de dar cuidado à vida, né? E é o que a maioria dos países no mundo estão fazendo, né? Mas eu acho que a necessidade de uma reflexão muito grande, né? Em termos de viabilidade, em termos de malformações congênitas, né? Normalmente isso às vezes é levado aí a um nível de discussão que beira até uma questão que a gente assiste aí pela mídia, né? De colocações aí inadequadas, né? Mas isso tudo precisa ser discutido, não pode ser colocado de lado, porque isso tudo está impactando a saúde no mundo todo, e para nós aqui no Brasil, que temos mais dificuldade de acesso à saúde, está impactando bastante também, né? Então, eu tenho essas colocações a fazer para vocês, né? Temos do que foi colocado até agora, pela Cíntia e pela aula, que foi bem esclarecedora. Eu vou ver aqui se apareceu alguma pergunta. Vamos ver aqui, chat. Então, tem um monte de comentários excelente aqui, viu? Obrigada pelos comentários, Luciana, também Carla, né? Fizeram comentários aí pertinentes. O Marcelo, pelo jeito, está tentando escrever. Deu um problema aí, não sei se foi das pessoas, do link, o que for, mas eu recebi uma enxurrada de mensagens. Estou recebendo até agora, por isso que eu estou aqui respondendo, de pessoas que não conseguiram acessar, não conseguiram entrar pelo link que eles receberam pelo e-mail. Depois a gente vai ver o que aconteceu para tentar entender para que não aconteça de novo, né? Porque tinha muitos inscritos e aí o pessoal ficou chateado aqui. Eu tô recebendo uma chumbarada. Já perdi as contas aqui, viu? Em grupo, em Instagram, por tudo, né? Mas de qualquer forma, vai ter o link da aula gravada. E a gente vai passar esse link depois para as pessoas. Eu concordo com tudo isso que o Werther falou. Eu acho que é bem importante que a gente tenha essa amplitude de visão, né, do ponto de vista multiprofissional. Ó, a Luciana está dizendo que caiu a linha várias vezes, né? Não, não percebi aqui não, viu?
aqui estava tudo bem, pelo menos para mim, não É sei se caiu para todo muito, mundo aí, muito né? localizado essas questões, O Brasil, internet, né? Vamos é, ver se a Starlink toma conta e a gente localizado. melhora o Wi-Fi. Isso Mas porque eu, nós estamos com 5G, né? exatamente, porque a gente tem o 5G e o roteador aqui do lado, né? Imagina se não tivesse. Nossa, o Marcelo escreveu aqui um livro, ó. Vamos ver o que o Marcelo escreveu. O Marcelo trabalha no transporte aéreo médico, ele é médico de pacientes graves no estado de Minas, que é um estado muito grande, com extensão semelhante a países da França, estado desabastecido no quesito de leitos de UTI neonatal, verdade. Logo, não é raro ele transportar recém-nascidos do norte do estado para o sul, lá de Minas, fazendo um total de quase 4, 5 horas, e ele tem observado que há pouca preocupação com esse assunto, né? O assunto, no caso, posicionamento, nos hospitais que ele visita, que ele tem observado também que o adequado posicionamento ou posicionamento funcional é impactante no transporte, favorecendo a fisiomecânica, a mecânica respiratória, a hemodinâmica e a perfusão do uso das medicações e a manutenção térmica, redução de complicações, apesar do pouco tempo que ele permanece com os pacientes, né, essas 4, 5 horas, mas já é bastante, ele observa esses fatos e que, como ele é atrevido, né, ele se preocupa com o posicionamento funcional, além da hipoxemia da altitude, da fisiologia do voo, ruído, vibração, temperatura. Só que carece literatura para ele, né, sobre o transporte nos pacientes graves, né, recém-nascidos e o posicionamento deles. Quer comentar alguma coisa, Werther? Colocação bem interessante e pertinente, né? Em termos de transporte, a gente tem muitas perguntas, né? E muitas questões aqui no Brasil, né? Ressaltando que o transporte neonatal no país é melhor que o transporte pediátrico, né? Acho que você há de concordar isso. Mas isso por um trabalho aí de muitos anos dos neonatologistas, da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E a questão da fisiologia do voo, né? Ela é bem colocada, sabe? Temos a pressurização, temos da altitude, né? Em termos de vibrações, né? Da própria temperatura. Mas quando você vai ver, inclusive em revistas especializadas relacionadas a transporte, né? Não se fala praticamente de pré-termo, né? É muito pouco que se fala sobre pré-termo, né? Então, você tem razão, a literatura é um pouco escassa, né? Em relação a isso. Assim como a preparação, né, de equipe, né, para transporte no Brasil é a coisa que mais me impressiona, né? Do transporte no Brasil ainda não ter uma organização. Novamente, volto no aspecto que eu comecei falando. Não ter uma organização e uma estrutura, sabe, adequada, né? Colocando que fiquei alguns meses no Canadá e acompanhei vários transportes chegando no SeaKids de Toronto, né? E a partir dali, há muitos anos atrás, isto, hein, veja, há uns 18, 20 anos atrás, isto, eu fiquei mais impactado ainda com a falta de estrutura que nós temos aqui no Brasil. E a estrutura não é só pessoal, não. É de estrutura de equipamentos, física, né? Uma amplitude muito grande, né? E quando nós falamos da parte aérea, né? Essa parte aérea aqui no país fica mais para pacientes da saúde suplementar. A gente vê pouco paciente fora da saúde suplementar sendo transferido aí pela parte aérea, né? Quando existem indicações aí relacionadas em termos da distância, né? Mas não se cumprem, às vezes, alguns pré-requisitos, né? Para esse transporte de recém-nascidos gravemente enfermos, né? Então, que Marcelo está colocando que é apenas SUS, né? Então, Marcelo, o seu ato aí é de uma nobreza maior ainda, viu, Marcelo? Porque a gente vê os pacientes SUS, recebe os pacientes SUS, né? E frequentemente nós vemos, né,
que o transporte poderia ser melhor. Nós fizemos uma pesquisa, mas em pacientes pediátricos, né? Existe um score de avaliação que nós usamos para pediatria, mas também tem o score de transporte. E nós fizemos aí em alguns pacientes a saída do hospital de origem e na chegada no hospital receptor. E é impressionante, né, como o transporte determina uma alteração desses scores. E, às vezes, essa alteração, né, tem dano para o paciente. Então, é um evento adverso importante. E que, cada vez mais, sabe, nós precisamos estar atentos a isso, sabe, e tentar melhorar. Por que aconteceu esse evento adverso, né? E por que, às vezes, sabe, existe uma certa omissão de dados do hospital de origem, em termos da condição clínica da criança, né? Então, às vezes, você fala com o hospital de origem, o colega explica todo o caso, mas quando chega, você vê que alguma coisa foi omitida em termos clínicos. E, às vezes, a questão que foi omitida foi... então, o score ele colocou o TRIPS, sim, é o TRIPS que nós utilizamos para fazer essa avaliação, né? Alguma coisa foi omitida, né, em relação à condição inicial do paciente. E se é uma coisa que nós temos que realmente nos debruçar, fazer uma análise profunda, é cada caso de transporte que chegue mais alterado no hospital de origem. É uma questão que não tem sido feita de uma maneira sistemática nos hospitais, sabe? Eu falo isso porque, às vezes, nós deixamos de fazer essa avaliação, sabe? E essa é uma avaliação de qualidade e segurança, sabe, que nós temos que fazer. Como foi colocado aqui pelo Marcelo, todo dia acontece isso, né? Não passa um dia. E ele transporta os pacientes, né, com o Batalhão Aéreo dos Bombeiros de Minas Gerais. Então, nós temos aí um envolvimento hoje em dia, né, relacionado a vários órgãos do governo, muito interessantes, né? E isso aí nos dá um ânimo, né, de tentar sempre melhorar. A Força Aérea Brasileira, ela tem tido um papel muito bom, né? Vejam a questão de transplante de órgãos também, viu, Marcelo? Está falando de transporte de pacientes, mas também transplante de órgãos, estão transportando órgãos, né, para transplante. Então, a gente, às vezes, vê muita coisa ruim, mas nós temos muita coisa boa no meio disso tudo, né? Em termos da nossa medicina aqui brasileira, né? Vamos continuar trabalhando, dando o melhor possível, né? E nunca nos acomodando, porque o que acontece é frequentemente desânimo e acomodação. E isso não deve acontecer conosco. Desânimo e acomodação não fazem parte da nossa atuação, né, dentro da medicina. Ótimo, Werther. A gente até já passou do nosso horário aí, né? O Luiz está aí nos dando apoio no bastidor também. Nós temos já completo aqui 2 horas, né? Eu acho, mais ou menos, ou quase mais que isso, 1h30. 1h40. Foi bem, acho que foi ótimo. Pena que deu problemas nos links aí. A gente vai tentar descobrir o que aconteceu. Pode ser que seja alguma coisa das pessoas também que tiveram alguma dificuldade de conexão local, né? O Brasil é diverso. Mas nós temos a aula gravada que depois nós vamos passar. Convido vocês para conhecerem os sites da Faculdade Tércios, que tem várias atividades, e o Instagram também tem vários posts interessantes, assim como também o Instagram da Curem, onde tem os cursos de imersão lá. Vocês podem se interessar, às vezes, por alguma coisa ali. Tem o Procem Pediátrico, que é a aula de procedimentos médicos avançados em terapia intensiva pediátrica, que é coordenado pelo professor Werther. Esse é curso para médicos, né? Um curso de procedimentos médicos. Tem o Ventilem Pediátrico, que é o curso de ventilação mecânica na emergência pediátrica, que é coordenado por mim e é dado em um dia também, que é aberto a médicos e fisioterapeutas, só de emergências de casos clínicos pediátricos. Logo em breve vai sair o Clinics Ped, que é um curso de parte clínica de pediatria,
que a gente deve estar abrindo para médicos e fisioterapeutas. E tem também o curso de ultrassonografia para médicos, e nós vamos estar fazendo aí no futuro também um curso de ultrassonografia também para fisioterapeutas, né? Que pega a parte muscular e também a parte pulmonar e de via aérea. Então, esses cursos são bem bacanas, que a gente gosta de falar da teoria, né? Tem os cursos de teoria, mas os cursos de imersão, de treinamento de habilidades são bem importantes. Posicionamento funcional é um curso de habilitação e um curso de habilidades que é importante também, porque a gente vê os desenhos, faz tudo, é diferente de você ter um boneco na simulação ou um paciente para executar, porque parece tudo fácil, né? Daí chega na hora ali, tem os acessos, tem a cânula intratraqueal, tem a ventilação não invasiva, tem a família, às vezes com medo que a gente mexa, então é uma série de questões. Nós temos muito para evoluir no nosso país, né? Em vários quesitos, mas tem várias questões básicas que nós podemos progredir e tentarmos melhorar. E uma dessas é o posicionamento funcional, né? Que é uma coisa que é de baixo custo, que envolve procedimentos, mas não tão complexos, e que a gente pode batalhar aí para implementar protocolos e melhorar a assertividade, a segurança e a qualidade de vida dessas crianças e das famílias. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Obrigada, Luísa, aí que está conosco no bastidor. Obrigada, professor Werther, né? Que está desde as 5 da manhã trabalhando, aguentou firme até agora, né, aqui com a gente, aqui no online. Uma boa noite a todos e até breve. Boa noite.